Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar de fermentação. Mas para que você entenda melhor essa aula, é necessário que você tenha assistido aí a nossa aula sobre cadeia respiratória. Tanto o vídeo que fala da glicólise, quanto o vídeo que fala do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória. Bom, a cadeia a respiração celular é um processo que a gente viu na nossa aula, que é um processo aeróbico, né? Ou seja, ocorre na presença de oxigênio. A fermentação não, né? Porém, lembra que eu falei para vocês que a respiração celular, perdão, ocorre em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E uma dessas etapas era anaeróbica, ou anaeróbia, enfim, que é a etapa da glicólise, né? O que é glicólise? É a quebra da glicose. E essa etapa, ela acontece no citoplasma da célula. Já as outras 2 etapas, elas vão ocorrer na mitocôndria, ok? E aí, pessoal, na fermentação, ocorre também a glicólise. A fermentação, ela é um processo anaeróbico, tá? Ou seja, eu não vou ter a utilização aqui do oxigênio, ok? Eu não preciso do oxigênio. Eu vou ter a etapa de glicólise, que é algo em comum com a respiração celular, porém, as outras 2 etapas, elas não vão ocorrer, tá? Quem faz a fermentação? A gente vai estudar duas fermentações, né? A fermentação alcoólica e a fermentação lática, tá? A primeira que eu coloquei aqui para vocês é a fermentação alcoólica. A etapa que está acontecendo aqui é a quebra da glicose, ó. Essa imagem aqui é a glicose sendo quebrada. Lembra que a imagem que eu coloquei na nossa outra aula mostra, né? A quebra da glicose vai gerar ATP e no final eu vou ter 2 moléculas de ácido pirúvico. Lembrando que essas bolinhas aqui é a quantidade de hidrogênio que eu tenho, ou perdão, de carbono que eu tenho. Então, a glicose tem 6 carbonos e o ácido pirúvico, cada um vão ter 3 carbonos. Beleza. O que acontece aqui? Eu tenho aqui, ó, uma molécula de glicose, então essa etapa aqui, ó, eu tô repetindo aqui para vocês a glicólise, tá? Então, eu tenho a glicólise, vai quebrar a glicólise, eu vou ter a produção de 2 ATPs e depois eu vou ter aqui, ó, também a presença de 2 NAD, tá? Esses NADs vão pegar aqui os elétrons e os hidrogênios que foram liberados dessa quebra de molécula, tá? E aí eu vou ter origem aqui do ácido pirúvico. Até aqui, ó, não é novidade para vocês, certo? A partir daí, começa então a produção, o processo de fermentação alcoólica, tá? Onde eu vou ter a liberação de CO2, tá? A presença do NAD também, o NAD vai pegar os elétrons e os hidrogênios que foram liberados desse processo e a produção de etanol. Então, o produto final da minha fermentação alcoólica é o etanol, tá? E eu tive aí a liberação do CO2, tá? Professora, tudo bem, a respiração celular a gente aprendeu que a gente faz para gerar energia, né? E a fermentação alcoólica? Quem faz a fermentação alcoólica? Pessoal, a fermentação alcoólica, ela é feita por alguns tipos de fungos, tá? E aí, a gente utiliza a fermentação alcoólica para o nosso dia a dia desde a época da pré-história. Para quê? Fermentação do pão, tá? Então, o pão, ele é fermentado através aí da fermentação alcoólica. Então, a sua mãe, quando ela faz um pão caseiro, ela vai lá e compra aquele fermento biológico. O que tem naquele fermento biológico? Leveduras, tá? Leveduras nada mais é do que fungos unicelulares. E aí, você usa essa massa, né? Deixa em repouso. O que o fungo vai fazer?
a sua mãe não colocou o trigo, né, os ingredientes ali naquela massa, o fungo vai utilizar aquilo. Então, o trigo é amido, né? Ele vai quebrar esse amido em glicose e vai fazer o processo de fermentação alcoólica. Então, ele vai produzir CO2 e álcool, etanol, tá? Professora, tá, mas eu quando como o pão da minha mãe, eu não sinto gosto de álcool, né? Por quê, pessoal? A sua mãe faz o pão, coloca lá o fermento biológico e o que que vai fazer o pão crescer? Não é o álcool, tá? É o CO2. Então, vocês sabem que o CO2 é um gás, né? É um gás. E esse gás aí vai formar bolinhas dentro da massa e vai fazer a massa crescer. Quando a sua mãe coloca a massa no forno, essa massa aí vai ter uma evaporação do álcool. Então você não vai sentir lá no final, né, o pão com gosto de álcool por causa dessa evaporação, tá? É o mesmo processo que acontece lá no padeiro, tá? O padeiro, quando ele coloca lá a massa, o pão no forno, esse processo você não vai sentir o gosto justamente por causa da evaporação do álcool, tá? Você não vai sentir o gosto do álcool, ok? Tanto é que quem, tipo, mora perto de padaria, de manhãzinha, quando sai para trabalhar, eles falam que sentem o cheiro do álcool perto da padaria, tá? Por causa desse processo. Bom, outra utilização da fermentação alcoólica é para a produção de vinho, tá? Então você também tem micro-organismo que vai usar a frutose da uva e aí vai ter uma produção de CO2 e de etanol. No caso aqui, o etanol, como é um líquido que a gente está falando, o CO2 vai evaporar, tá? E aí vai ficar só o etanol na bebida. A cerveja, pessoal, é a mesma coisa, só que aí eu não utilizo a uva, claro, eu vou usar a cevada, o malte, né, que são tipos aí de grãos, como se fosse um trigo, tá? Existe aí o pessoal que fala que tem as bebidas destiladas e as bebidas fermentadas. Cuidado, tá? As destiladas também passam pelo processo de fermentação. Por exemplo, a vodka, ela vem da batata, né? Você tem, assim, a fermentação da batata. O saquê é fermentação do arroz, tá? Então, são bebidas também que fazem o processo de fermentação alcoólica. E, pessoal, interessante também, a fermentação alcoólica é o que a gente utiliza para fazer o etanol dos carros, né? Um biocombustível. Ele vem da onde? Então você pega a cana, vai extrair o caldo, trata esse caldo, faz o processo de evaporação, né? Depois você vai ter o processo de cozimento e aí você pode usar esse produto aqui para duas vias. Ou para a produção de açúcar, né? Ou você vai colocar esse produto, né, essa cana preparada em tanques aí de fermentação, vai destilar e aí você vai ter o biocombustível, que é o etanol, tá? O etanol que a gente usa é, na sua grande maioria aí, cana de açúcar, tá? Mas você pode fazer etanol a partir de milho, a partir de girassol, um monte de coisa aí você pode, um monte de matéria-prima aí dá para fazer a produção de etanol, tá bom? Então achei interessante colocar aí essa que pode cair muito no Enem, né? Essa questão da fermentação alcoólica relacionada aí aos biocombustíveis, tá? Bom, outro tipo de fermentação é a fermentação lática, tá? Só que aqui tem a diferença. Então, aqui é o mesmo processo, tá? Aqui é a glicólise acontecendo. No final, eu tenho ácido pirúvico ou piruvato, né? E aí, eu vou ter a formação aqui do ácido lático, que é um composto, uma molécula de 3 átomos. Por que 3 átomos, professora? Porque 3 átomos de carbono e não 2 como etanol, porque você não vai perder CO2. Então, a fermentação lática não tem produção de CO2, tá? Só produção aqui do ácido lático, ok? O ácido lático, ele é utilizado aonde? Ele é utilizado para
fazer, né, os derivados do leite, como queijo, como a coalhada, o iogurte, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei só uma curiosidade, né? Que o leite, como se faz o queijo sem lactose? A lactose é o quê? É o açúcar, né? O açúcar do leite. Ora, se eu vou colocar micro-organismos ali que vão fazer a quebra dessa lactose para fazer a fermentação lática, eu vou ter no meu final o produto lático, o ácido lático, só que eu não vou ter lactose. Por quê? As bactérias quebraram essa lactose para conseguir fazer o processo de fermentação lática. Lembra que aqui, ó, eu preciso da glicose? Quem é a glicose aqui? A lactose. Eles vão quebrar a lactose até virar glicose, né? E vão utilizar para formar o ácido lático. Interessante que no primeiro tipo de fermentação, a fermentação alcoólica, eu falei que quem faz são alguns tipos de fungos, né? Na fermentação lática, na grande maioria aí, são as bactérias, tá, pessoal? Então, as bactérias vão fazer esse processo de fermentação e aí vão gerar o ácido lático, aí derivando aí o leite para fazer coalhada, iogurte, tá? Então esse queijo, quanto mais o queijo é maturado, né, ele mais tempo ele fica ali fazendo o processo de fermentação, menos lactose ele vai ter, chegando aí muitos a não ter mais lactose, tá? Tanto é que você pega alguns queijos aí de grande tempo de maturação, você olha lá no rótulo atrás, não tem carboidrato, tá? Porque lactose é carboidrato e a bactéria quebrou esse carboidrato, essa lactose, para gerar o ácido lático, tá? Bom, só que as nossas células também podem fazer um tipo de fermentação, a fermentação lática, tá? Essa fermentação, provavelmente vocês já ouviram aí em algum momento na educação física, né? Quando os nossos músculos, lembra que eu falei para vocês que a fermentação não precisa de oxigênio? Então, se porventura você for praticar atividade física e não conseguir colocar uma quantidade suficiente de oxigênio para fazer a respiração celular, o seu corpo vai começar a fazer fermentação lática, tá? E aí você vai ter o corpo utilizando a glicose, entrando no processo de fermentação e produzindo o produto lactato, tá? O ácido lático. Ele vai para sua corrente sanguínea aí, né? Fazendo você ter até dor, né? Porque quando você tem um acúmulo dessa substância, você começa a sentir dor e cãibra, tá? Por isso que, assim, nunca correu na vida, quer correr 10 quilômetros no primeiro dia. Não vai dar certo, tá? Porque você vai começar a fazer no seu corpo fermentação lática, tá? E aí, pessoal, uma comparação aqui dos dois, né? A fermentação alcoólica, que você tem o produto etanol, e a fermentação lática, que você tem a produção do ácido lático, tá? Ou lactato, enfim. Você começa o processo com glicólise, esse processo também ocorre na respiração celular, só que aí o ácido piruvato vai entrar por vias diferentes, não vou ter a presença do oxigênio e aí eu posso gerar aqui produtos diferentes. A fermentação alcoólica, quem faz são alguns tipos de fungos e a fermentação lática são as bactérias ou as nossas células musculares numa questão de ausência aí de oxigênio, tá? E aí eu coloquei aqui, né, um resumão pra gente. Eu não falei para vocês da fermentação acética, que é para produção de vinho, mas ela também tem, tá? Em algum outro momento a apostila vai trazer isso pra gente, aí a gente comenta, tá? E aqui são os micro-organismos que realizam cada tipo de fermentação, tá bom, pessoal? Bom, a aula é bem tranquila, tá? Quando a gente passa ali pela respiração celular, que é uma loucura, a fermentação se torna bem fácil, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para vocês.